amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também. Porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ver com quem contar. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui no Pode Empreender da Academia de Negócios com Alma e viemos falar um pouco, né, da nossa trajetória do empreendedorismo. Eu sou a Bruna e aqui é minha sócia Isabela. Oi, gente. Nós somos proprietárias do Espaço Believe e do Bistrô Believe, onde ultimamente aí tá novo aí no ramo do empreendedorismo, e nós vamos compartilhar um pouco desse caminhar aí nosso. Isabela vai começar contando um pouco da trajetória dela e depois eu falo pra vocês como tudo começou. Isabela, fica com você. De qual das áreas? Desde o início. Vamos desde o início pro pessoal entender como a gente começou no ramo do empreendedorismo. O que é que você fazia antes? Tudo, desde o início. Gente, não é novidade pra ninguém, né, que antes de tudo começar, em relação ao salão e tudo, eu sempre trabalhei antes, né, trabalhava como vendedora em uma loja. Trabalhei desde os 18, né, que eu trabalhava. Acho que era. E aí, com o tempo passando, eu queria mais, então me tornei maquiadora. Depois de alguns anos atendendo como maquiadora, eu me tornei lash, né, que foi onde a gente conseguiu alcançar outros leques como o lash design. Dentro de 2 anos eu atendendo em casa, veio então a oportunidade da gente abrir o primeiro Espaço Believe, que era em cima da nossa casa, num prédio. E depois de 4 anos empreendendo naquele lugar, em relação a 10 colaboradores que a gente tinha, né, nós começamos ministrando o curso também, profissionalizamos várias mulheres, várias profissionais aí no Vale do Araguaia. Então, depois de 4 anos a gente empreendendo em um único lugar, então a gente mudou, né? A gente foi ali pro setor do Toledo. E com quantos meses que a gente tava lá que a gente teve a oportunidade? Foi mais ou menos uns 4, 5 meses. Que foi onde a gente decidiu também abrir o Bistrô Believe. A Isabela resumiu aí do mais resumido possível, porque esse é o jeito dela. Mas o meu eu vou falar agora do meu jeito. Quando tudo começou, eu trabalhava, né, em um dos postos do Euler. Eu comecei lá como caixa, eu trabalhava das 5 da manhã às 5 da tarde. Tenho um imenso prazer em dizer que eu trabalhei nessa empresa, nessa família, com essa família, porque foi onde somou muito na minha vida. Inclusive eu trago muito, né, no meu dia a dia, coisas que eu aprendi quando eu via o Euler trabalhando como meu patrão, o Duclênio também, que é um excelente patrão, e o Flávio, que era meu gerente. Então, assim, todo mundo, eu sempre trouxe muita carga desses momentos de muito
de aprender muito, né? Então, assim, eu trabalhava nessa época no posto e depois eu fui para o financeiro, para a gerência da conveniência e cuidava da pista. Então, eu fazia de tudo. Até ligar o gerador, eu ligava, então não tinha nenhum problema. Então, assim, eu gostava, eu tinha muita sede de aprender, de ir além, de buscar mais. Eu queria sempre conhecer mais coisas. Então, assim, aí depois desse tempo, a Isabela já estava começando, né, no ramo dos cílios. Então, assim, foi uma das primeiras aqui em Barra do Garças. E um dia ela falou, né, pra gente ser sócio. Assim, gente, é muito complicado. Porque é um medo de você investir tudo que você tem em algo que é incerto, é muito incerto você hoje abrir um negócio, né? Então, assim, eu falei, meu Deus, e se não der certo? Porque a gente sempre quando vai abrir alguma coisa, você fala, e se não der certo? Então, aí eu comecei, a gente abriu o espaço, foi maravilhoso, a nossa inauguração até hoje é marcada na vida de muitas pessoas, né, Isabela? Sim. Todo mundo lembra muito. Então, a gente trabalhou muito nessa época. E assim, eu não queria sair do posto de combustível. Eu amava aquele lugar. E aí eu falo pra todo mundo, assim, eu falo, Deus quebrou meu dedinho do meu pé pra eu poder sair de lá. Porque eu não queria sair de forma nenhuma. Eu queria ficar com o posto, com o salão e eu ainda fazer faculdade de Direito. Então, assim, eu não queria sair. Só que aí Deus foi lá e falou assim, filha, olha aqui pra mim, pro seu pai. Você não vai dar conta, mulher, disso tudo. É muita coisa, muita carga. E aí foi onde eu quebrei o dedinho do pé e aí eu não podia subir as escadas. Então eu ficava, não podia trabalhar. E eu fiquei desatestado por um bom tempo. E aí a gente tomou a decisão de sair. Foi quando eu resolvi focar realmente no salão. E foi muito bom, assim, porque eu realmente vi o que acontecia dentro da minha empresa. Eu precisava tomar a frente daquilo, né? Quem conhece sabe, assim, por eu ter uma sócia, que é muito importante pra mim, eu e ela, a gente soma muito. Eu faço uma parte da empresa, né, de financeiro, de organização, de estar mais à frente. E a Isabela, como ela é mais introvertida que eu, porque eu falo igual o homem da cobra, ela faz a parte pensante. As ideias, isso é como pensa. As elaborações são todas dela. Então isso é um casamento muito importante, entendeu? Esses dias eu até perguntei para algumas amigas minhas, eu falei, gente, vocês como sócias e irmãs não brigam? Aí ela falou assim, todo dia, né? E assim, isso, acontece entre eu e ela também, entendeu? Não posso dizer que é um mar de rosas a nossa sociedade, porque além de tudo a gente é irmã. Então é um peso enorme, mas a gente tem que lidar com sabedoria, de ter os negócios e de diferenciar essa parte familiar, né, Isabela? Não, e além da gente trabalhar junta 24 horas, né, a gente ainda formou juntas, gente. Então a gente saía do trabalho, a gente ainda entrava pra uma sala de aula juntos, falava, meu Deus. Então não tinha como, tipo assim, era o tempo inteiro juntas. Então, assim, o que somou muito, né? Quando a gente estava naquele lugar, e eu dou glória a Deus por aquele lugar que nos fez crescer, né? Nós tínhamos um espaço que era muito pequeno. Para quem conhece hoje o Believe atualmente, ele era 10 vezes menor do que aquele lugar hoje, né? Sim. Então, assim, e quando veio, assim, a oportunidade, a virada de chave daquele lugar, eu não tive medo. E eu falei pra ela, e ela falou assim, ela teve um pouco de medo, ela falou assim, Bruna, mas é completamente diferente, é um aluguel um pouco mais caro, bem mais caro, mas a gente vai conseguir. Eu falei, Isa, vamos pegar uma na mão da outra e a gente vai conseguir. Então, assim, às vezes eu olho, a gente tem que aprender, né, a olhar pra trás e dar valor na sua caminhada, né? Ninguém começa grande. Ninguém começa já faturando muito, ninguém começa já com a sua empresa vendendo demais da conta, ninguém começa com espaço já, né, maravilhoso, assim. Na época, pra gente, né, há 5 anos atrás, era lindo, era perfeito, tava tudo bem. Tava tudo bem. E hoje a gente vê, né, o quanto os sonhos eles vão crescendo, a gente tem que acompanhar isso. Então, assim, a gente não teve, nessa mudança, né, a gente não teve medo. A gente foi além, buscou, e é um espaço lindo que tá aí pra somar.
A empresa da beleza, né, o ramo da beleza é um ramo muito assim transformador. Sim. É uma área onde você... Principalmente na área de questão de administração de cursos também, né? Você vê a pessoa transformar a vida dela através daquela profissão. A área da beleza é uma área que soma muito na vida de muitas mulheres. A gente já teve casos, assim, de mulheres estarem indo lá a ponto de fazer loucuras na vida dela, entendeu? Então, assim, e aí ela vai no seu espaço, confia em você, confia na sua equipe, para ajudar a transformar aquele estado que ela se encontra atualmente. Então, assim, você precisa ter uma ferramenta muito boa naquele momento para ajudar essas outras mulheres. Então, assim, isso pra gente, eu acho assim, o ramo da beleza transformador. Eu sou apaixonada, porque você tem um poder muito grande na vida de qualquer mulher. E o Believe, assim, ele é incrível desde o momento que você chega lá até o momento que você tá no atendimento, que você tá tomando seu café. Isso pra mim, assim, não tem palavras quando tem mulheres que chegam lá e se transformam através do Believe. Assim, a gente até tem clientes, né, que elas são mãe e filhas. Aí elas sempre brincam que elas falam que gostam de ir lá em parcelas. Aí hoje elas vão lá, elas fazem a mão. Aí amanhã elas vão lá, elas fazem o pé. Aí no outro dia elas fazem a sobrancelha. Elas vão lá a semana inteira. Eu falo, por que vocês não fazem tudo de uma vez só, né? Porque a gente atende dessa modalidade também. Elas não, porque a gente gosta de vir aqui todo dia, porque é uma terapia. Aí eu fico assim, gente, como que pode? E assim, o salão é incrível mesmo. Receber as pessoas, estar com as mulheres lá dentro, pra mim é transformador mesmo, assim, não tem outra palavra pra descrever. E além da gente ter toda essa transformação de beleza externa, a gente também lá dentro tem a beleza interna, né? Que é a Elisa, que é terapeuta, atende lá dentro do nosso salão. Então, assim, é completo. Você faz o interno e o externo. A gente tem 3 salas, né, de aluguéis. Então, lá a gente aluga salas, né? E aí a Elisa é uma das nossas salas lá, que a gente tem lá, que a gente tem um prazer imenso de tê-la lá com a gente. Maravilhoso. E é muito, muito fantástico esse mundo da beleza. Né, Isabela, fala um pouquinho do que é pra você, assim, o nosso Believe, a nossa estrela maior, assim. Gente, como a Bruna fala, né, que eu sou a mente pensante. Vou contar um episódio pra vocês que aconteceu assim que a gente mudou pra lá. Lá a gente também tem um bistrô que atende todas as clientes que estão lá ou vizinhos que sempre vão lá pra comer. E em cima do bistrô eu olhava, eu achava muito vago, né? Uma vez até a gente conversou isso aqui com o Euler. Eu achava um pouco vago. E eu falava bem assim pra Bruna, eu queria uma TV pra gente colocar ali. E a gente tinha acabado de mudar, então assim, a gente tinha gastado muito. A Bruna e Isa, agora não dá. Eu falei, tá, então eu vou comprar essa TV. E a Bruna, como? Eu falei, não sei, vou pensar. Gente, era uma TV normal, né? E aí, o que eu fiz? Eu vendi, né, os horários para as empresas. Pra você tá divulgando a tua empresa aqui dentro do nosso salão, o valor eu acho que era R$300 por 6 meses. Por 6 meses. E mandei para várias empresas, várias pessoas que a gente conhecia, né? Eu tinha TV? Eu não tinha TV, gente. Jamais que eu tinha TV. E aí fui vendendo, né? Esses horários. Quando eu vi, eu juntei o dinheiro de comprar umas 3 TV. E o meu medo, na hora que eu tava vendendo esses horários, era da pessoa falar assim, deixa eu ver a foto da TV. Que TV? Eu não tinha nem a TV. Gente, mas hoje eu tenho a TV e tá lá, já manda o teu negócio da tua empresa aí pra nós divulgar lá. Eu falo pra vocês, quando ela tá quieta, assim, é porque realmente vai sair alguma ideia bem bacana, então tem que esperar um pouquinho. Mas, e aí, além do salão, né, a gente já tava lá, já tinha um tempo, e aí, como é um setor um pouco mais afastado, nós buscávamos, né, as clientes chegavam lá querendo comer alguma coisa e era muito longe, né. Eu hoje consigo, o salão fica a 2 minutos do centro. Mas as clientes não queriam algo mais próximo. Então aí a gente foi pensar. E aí nos primeiros momentos a gente resolveu alugar, né, terceirizar para alguém. A gente até terceirizou para uma pessoa, mas essa pessoa não estava conseguindo fazer as entregas de produção de grande escala. Porque lá a gente vendia muito. Tem a equipe que se alimenta, tem as clientes.
as vizinhas lá, todo mundo come, então não tinha como, né? Era muita venda. E aí ela resolveu passar o ponto. E aí eu falei pra Isabela um dia, eu falei assim, olha, vamos tentar alugar novamente, e se a gente não conseguir, vamos pedir pra Deus, eu até falei pra assim, falei, vou fazer um trato com Deus. 3 meses, se ninguém alugar é porque é pra ser nosso, tá bom? Tá bom, então tá. E aí você faz o trato com Deus, o negócio é muito mais embaixo, não é qualquer coisa. É com Deus que você tá fazendo o trato. E aí não tava vindo ninguém, o prazo tava vencendo, eu falei, meu Deus, é agora, né? Então eu pedi pro senhor 3 meses, não veio ninguém, então agora é nosso. E aí a gente já organizou, já montou, colocamos algumas coisas, compramos algumas coisas e começou a fazer lá mesmo. E aí no primeiro momento a gente tinha algumas pessoas para fornecer, só que a Isabela foi querendo agregar mais, né? E assim, eu, para cozinhar, eu sou uma ótima leste, uma ótima empreendedora. Agora assim, não me coloca nem para fazer um ovo cozido que não vai para frente. Ela é capaz de queimar o ovo, gente. Ai, meu Deus do céu. E aí, a Isabela foi lá com todo o dom que Deus deu a ela e começou a fazer fatias de bolo, salgado, torta. E foi tipo assim, foi dando certo e vendendo muito. E quando foi em dezembro, a gente tinha pedidos de tortas grandes. E aí eu falei nesse dezembro, eu lembro que eu não atendi. Eu só fiquei fazendo torta. Porque ela fazia muitos cílios, né? Então aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, isso tá dando muito certo. E de repente, a minha amiga resolveu vender a empresa dela, né? Que é onde era o antigo Araras Gourmet. E aí eu falei assim, tá, vou te ajudar a vender. Vou postar, vou te ajudar e tudo mais. E jamais passou pela minha cabeça o que Deus estava preparando. E aí eu ajudei ela a vender, ajudei, postava e não tinha retorno. E aí um dia eu falei, por que não? Por que não arriscar? Por que não? Mais uma vez. E aí, como sempre, assim, gente, olha, falar pra vocês. A academia, ela veio muito pra somar. Mas, graças a Deus, eu já tinha esse privilégio antes. Porque aí eu ligo pra pessoa e falo assim, Euler, tô com um negócio aqui, o que você acha? E ele... E o Euler é mais corajoso que nós, né? E assim, era 1h da manhã, nós dois conversando sobre isso. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu tô achando que eu vou me arriscar. E ele, será? E não sei o quê. E já me deu todo o apoio e tudo mais, e falou palavras positivas, e me fez abrir os olhos para o que realmente poderia acontecer. Então, assim, foi assim, uma resposta de Deus na época. E aí eu orei novamente, e aí deu certo. Mais uma vez, mais um caminhar aí para trilhar. E aí foi quando a gente resolveu comprar. A gente fez a negociação e dia 31 de janeiro a gente inaugurou mais um Believe por aí. E assim, aí foi completamente diferente, porque nesse momento eu tinha a minha sócia, que é a minha irmã, junto comigo no salão o tempo inteiro. Então assim, nesse momento a gente se distanciou. A gente estava longe uma da outra e com outro negócio completamente diferente do que eu já estava acostumada a ter. Eu até brinco que eu falo assim, que ao mesmo tempo que eu tô comprando acetona, eu tenho que comprar ovo e leite, porque é muito complicado, é muito diferente. E assim, eu penei muito para precificar, para fazer compra, porque não é fácil você trabalhar com comida. É muito difícil, é desafiador, mas que eu estou conseguindo aí, junto com a Isabela e com a equipe, organizar tudo, né, Isabela? Quando a Bruna fala que é desafiador, é porque o Bistro Believe, ele tem um diferencial que eu sempre falo. A gente não trabalha com nada assim, pronto. A gente trabalha com tudo feito na hora. Então, assim, se o cliente chegou lá e ele quer comer um hambúrguer, né? Que é um dos nossos principais, assim, que todo mundo que já comeu sabe o quanto é gostoso. É tudo feito e preparado na hora, é tudo muito fresco. Então, assim, às vezes a gente tem essa certa dificuldade porque muitas pessoas já são acostumadas a trabalhar com
a consumir produtos que vêm congelado, que só as empresas colocam, né, no micro-ondas. E eu nunca gostei de questão de micro-ondas, né? Pra mim é um fator de qualidade. Então essa é uma das dificuldades em relação, assim, andamento cozinha, né? Não andamento, assim, a área da Bruna, né? No caso, que é papel, é conta, tererê, terará. Esse já é o meu lado, que é produção, mão na massa. Então é mais nesses fatores, que nem bolos. Bolos a gente trabalha com muito bolo pronta entrega, né? Que é para empresas, a gente tem pacotes empresariais também. Mas são questões, assim, que a gente já pensou nisso, né? Quando eu mais a Bruna só tínhamos o salão, a gente tinha uma certa dificuldade em adquirir esses pacotes. Por quê? Às vezes você tinha que passar numa empresa X, pega o salgado. Aí você passa na empresa Y, pega o doce. Então lá no bistrô a gente já trouxe, né, essa realidade de fazer o pacote todo junto, do sal com doce, com a bebida, com o docinho, pra ficar tudo mais prático pra questão de empresas, né? Isso, e aí assim, quando a gente começou a organizar lá, foi assim, né, desafiador, mas ao mesmo tempo assim, bem divertido. Porque você vê receitas que antigamente você fazia só em casa e as pessoas se viciarem agora. Por exemplo, a Isabela faz um bolo de cenoura que a gente faz em casa, que é a minha vida, aquele bolo, meu Deus. E as pessoas apaixonaram em todos os sabores. É um lugar que a gente está assim, levantando do zero, assim, porque são questões de vendas diferentes. Modéstia à parte, eu fiz o bolo de cenoura ontem, fiz 10, não tem mais nenhum. E o bolo de cenoura é bom, viu, gente? E é um lugar assim que a gente não tinha. Ou antigamente só vendia doce, ou vendia um pouquinho. Então, assim, a gente está começando com novos produtos, novas entregas, né? Que a gente tem desde um hambúrguer. Se você for lá 8 horas da manhã, você consegue comer um hambúrguer. Se você for lá 7 da manhã, você come pão de queijo. Isso, você come pão de queijo, entendeu? Você toma um café gelado. Então, assim, tem uma variedade muito grande que a gente consegue entregar pra vocês. A gente abre 7 horas lá. Então, assim, eu até quero agradecer as meninas que trabalham lá com a gente, que são, assim, maravilhosas, e a Maria que tá lá à frente, que, nossa, eu não tenho. Até cheguei aqui hoje, eu falei pra Geis, que é a secretária aqui do Euler, eu falei assim, olha, eu tô sem a minha secretária, então eu cheguei atrasada 2 minutinhos, né? E aí eu falei assim, como a gente não é nada sem ninguém. A gente precisa de pessoas pra somar no nosso caminhar, na nossa vida, na nossa trajetória, né? Eu tenho a minha secretária lá no salão que, meu Deus, eu falo que quando ela sair, vão ser 3 dias de luto, assim, porque nossa, vai ser complicado pra mim. E eu preciso dessas pessoas. Quando eu falo eu falo muito vendo a empresa, né? As empresas precisam de pessoas que somam junto com aquilo. E quando lá a gente tem prestadores de serviço, não pense, por exemplo, você que é prestador de serviço, que você está trabalhando para o seu patrão, pela empresa. Não, você está fazendo o seu nome. Ainda mais vocês, assim, manicures, vocês que são nails, vocês que são lashes. Você está fazendo o seu nome dentro de um lugar. Sim. Onde você está somando com aquele lugar. Mas você está fazendo o seu trilhar, o seu caminho ali. Então, hoje a gente tem a Érica que está com a gente há 5 anos. Ela já é conhecida pelo trabalho que ela faz. Que é a melhor nail designer de Barra do Garças, que está do Vale do Araguaia. Porque eu sou apaixonada no trabalho dela. Então, assim, não tem como você trabalhar num lugar sem você somar com ele. Mas a gente precisa mesmo, assim, de pessoas que entreguem o melhor delas dentro da empresa, né, Isabela? Sim. A Bruna fala que quando a Amanda, né, a Amanda tá de férias agora, inclusive, quando a Amanda sair, 3 dias de luto, né? Eu falo que é a Maria, porque a Maria que fica comigo lá no a gente tem pessoas distintas que nos cuidam. A Maria, ela forma agora no final desse ano, e todo dia eu falo, Maria, tu vai sair? Ela fala, não vou não. Eu falo, ai, Maria, então tá bom, não sai mesmo. E assim, e o quanto é importante ter essas pessoas somando na nossa vida, somando na nossa trajetória, na nossa carreira, porque eu lembro de várias pessoas que trabalharam com a gente. Sim. E eu sou grata a todas elas que participaram, mesmo a pessoa não tendo um resultado positivo, me fez pensar e trilhar alguma coisa, né? Me fez ter uma carga dentro de mim. Então, assim, eu sou muito grata
a todas as pessoas que trabalharam na nossa empresa, que caminharam junto com a gente e que estamos muito abertas a novas pessoas que vão vir e para somar mesmo, né? Lá a gente trabalha, tô falando agora muito do salão, né? Porque o salão é meu xodó, gente, não tem como. Ela não disfarça, gente, mas ela passa lá no bistrô, ela come e vai embora. O salão é meu Ela xodó, não tem jeito. Eu acho que eu me identifico mais do que a Isabela se identifica mais com o bistrô. Mas é óbvio que vai se identificar mais. Se eu mandar você ferver o mato, não tem jeito. Não tem jeito. Como se identificar? Isso é verdade. Por isso que eu acho que eu me identifico mais com o salão. Então, assim, eu quero deixar aqui, quero falar muito pra você que quer empreender. Você que... Eu me acho assim... Às vezes as pessoas falam, me mandam assim no meu Instagram. Bruna, eu adoro te acompanhar, eu adoro ver os seus stories, eu adoro ver o quanto você fala de Deus, o quanto você sonha, né? E assim, às vezes a gente não tem noção da grandeza que a gente é, né? Dentro da gente mesmo. Então, assim, eu tô trabalhando muito isso, viu, Elisa? Muito obrigada. Eu estou trabalhando muito isso. Mas, assim, eu quero muito falar pra você que quer começar a empreender. Você que tem esse sonho, sabe, dentro de você. Porque eu nasci pra fazer isso. Eu não me vejo em nenhuma outra área da minha vida que não seja empreendendo, que não seja fazendo o meu próprio negócio, que não seja correndo atrás do meu sonho. Quando a gente começou, né, desde o início, eu tinha muito medo de não dar certo. De fechar as portas, de passar um tempo e falar, não consegui. Eu tinha muito medo de dizer isso, sabe? Mas hoje eu vejo que o não conseguir também é uma vitória, né? Porque você falar isso é muito, né, muito difícil. Mas assim, eu busco todos os dias o melhor de mim para transformar o meu sonho, que é as minhas empresas. Eu jamais me veria assim em outro lugar, fazendo outra coisa que não fosse o empreender, que não fosse assim trabalhando na área da estética, que eu acho assim incrível. E pra você que quer começar, que você que tem pouco, mas fala assim, nossa, eu tenho só isso aqui pra vender e não tenho vergonha e tal, começa. A Bruna falando sobre empreender, gente, eu lembrei de um episódio, agora na minha mente. Eu mais a Bruna somos de Araguaína, né? Nossa família é de lá. E o lance de empreender tá muito no sangue, né? Meu pai sempre teve empresa e tudo mais. Eu lembro de uma vez, esse final de semana mais a Bruna fomos na praia e ela viu. Sabe aqueles carrinhos de água de coco, que hoje em dia é muito difícil você ver, né? Que abre lá na hora, filtra, sai geladinho. Gente, mas a Bruna vendia água de coco lá na Araguaína. Meu pai tinha todo o negócio de empreender, né? Então a gente tinha mercado, tinha um negócio de distribuidora de água, gás, essas coisas. E meu pai nunca tava satisfeito da gente não tá fazendo nada, né? E aí eu lembro de uma vez que a gente foi, não lembro qual que era a cidade, eu era muito nova, buscar coco. E aí chegamos, meu pai alugou esse carrinho, comprou esse carrinho, não lembro, gente, muito assim, eu era muito nova. E eu mais a Bruna descia, empurrando o carrinho todos os dias pra beira do rio, que tava em questão de praia. E ia vender água de coco, gente. A gente bebia água de coco, bebia, dava um furo no final do dia no caixa, dava, mas a gente vendia. E pra subir empurrando esse carrinho depois, gente, todo santo ajuda, porque era pesado, viu? O empreender tá no nosso sangue desde muito nova, assim, não tem como. Sim, nossa. E aí a idade chega, né, o tempo passa, mas o empreender está nas nossas veias, é muito do nosso sangue paterno também. Minha família paterna, todo mundo é empreendedor, todo mundo empreende, eu tenho muito orgulho disso, porque eu sou mais uma da família, né, e que vai somar nesse ramo do empreendedorismo, que não desiste fácil, que mesmo por todas as dificuldades, porque a gente tem dificuldades todos os dias, a gente acredita que isso vai além, que a gente vai conseguir, que os nossos sonhos vão dar certo, que a gente vai enfrentar todas as barreiras e a gente não vai parar tão fácil. E eu até olhei aqui pro lado e a Bíblia tá aberta aqui, não sei se dá pra vocês verem. E tá grifado aqui, ó, no Provérbios 16. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Não tem jeito.
se você confiar nele, se você acreditar que ele pode tudo na sua vida, na sua empresa, você vai ter um retorno, você vai conseguir, porque Deus é maior do que tudo, não tem jeito. Então, assim, eu quero finalizar aqui pra vocês e justamente com esse versículo aqui tão bonito, né? Confia os teus planos no Senhor, confia a tua empresa, confia a tua vida, confia a tua história. Se você ainda não sabe o que fazer, nós temos vários empreendedores pela cidade que eu tenho certeza que se você pedir um conselho, uma ajuda, um estender a mão, até a academia aqui de negócios está aqui para te ajudar. Troca uma ideia, tenta, faça parcerias, mas não desiste fácil. Nada começa fácil, né? A gente não começou já ganhando milhões aí e vendendo todos os dias, assim, muito grande, né, Isabela? Todo dia um desafiador, é um trilhar, né? Um caminhar. Isso, então, e até hoje a gente tem problemas, né? Então, assim, não cancelem os seus sonhos tão fácil. Confia no Senhor, entrega pra Ele, veja o que você pode fazer de melhor todos os dias e vai dar certo, gente, não tem como dar errado. E eu aguardo vocês pra tomar um cafezinho comigo lá no bistrô, viu? Eu vou falar também, eu aguardo todas as mulheres e homens também, que a gente faz unha masculina, pra receber vocês, conhecer um pouco do Believe. O Believe, ele já é muito conhecido e vai ser muito além, porque eu confio muito no que a gente tem lá dentro. Eu até postei esse story esses dias, eu falei, gente, eu acredito muito em tudo que a gente entrega. Desde o que é preparado no bistrô, desde da unha que é feita, desde a sobrancelha, desde tudo que é feito lá dentro. Nada a gente entrega para o próximo sem passar por mim ou pela Isabela. Sim, desde um produto que a gente compra, que a gente não conhece, a gente é testado. Esse dia eu testei um produto no meu cabelo para poder vender para cliente. Então, a gente não passa nada sem primeiro vir na gente. Entendeu? Então, assim, tudo é muito, assim, com muito carinho, com muito amor e pra realmente entregar o melhor pra vocês. Conheçam os Believes por aí, vão nascer mais Believes com fé em Deus. A gente tá aí pra trilhar esse caminho. E é isso, foi um prazer participar desse Pode Empreender. Eu me acho, assim, como eu falei, a gente é uma criança no empreendedorismo, mas que bom que a gente tem muito a somar já mesmo nessa pequena trajetória por aí. E é isso, os Believes, eu e a Isabela, né, Isa? Estamos de portas abertas. Sim, gente, vamos lá tomar um café. Quem quiser trocar alguma ideia, meu Instagram tá sempre aberto. Pode sempre abrir e falar com a gente. Sim. Tá bom? Tchau, tchau. Muito tchau, obrigada. Gente.